Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima quarta-feira a todos. O sorriso estampado aqui é de um corintiano feliz, de um corintiano alegre, depois de uma classificação heróica nossa ontem à noite. O torcedor corintiano eu sei que deve ter ido dormir 3, 4 horas no máximo na noite aí, porque fica naquela adrenalina, fica naquela emoção, aí quer ver os pênaltis de novo, aí quer ver os melhores lances, aí quer... eu pelo menos sou assim, tá, galera? Eu fico remoendo o jogo, fico tentando entender o porquê que o Corinthians tomou 2 gols, num jogo que praticamente estava fácil pro Corinthians. Dentro dos 90 minutos, o Corinthians se tornou o jogo mais difícil. Aí vem os pênaltis, aí aquela classificação que... Nossa, aquela angústia que vai matar, o Corinthians perde os pênaltis. E aí vem o nosso goleiraço, Hugo. E vou falar pra vocês, hein, galera. Fazia, acho que anos que eu não vi um goleiro pegar 3 pênaltis seguidos numa decisão de pênaltis, galera. Vocês lembram aí de uma principalmente do Corinthians, se teve isso daí nos últimos tempos, 3 pênaltis seguidos, decisivos? Eu acho que eu nunca vi, velho. O Hugo, como eu falei ontem no pós-jogo, o Hugo tá se tornando um goleiro que tem tudo pra virar ídolo, tem tudo pra... Ele tem a cara do Corinthians, ele tem a paixão pelo clube, ele tem... não é um amor, o amor pelo clube, ele tá criando um amor pelo Corinthians, porque ele chegou faz pouco tempo, né, galera? A gente sabe que ele foi da base do Flamengo, provavelmente ele devia ser torcedor de algum time carioca, mas o cara, quando ele começa, quando ele veste a camisa do Corinthians, que não adianta você colocar a camisa do Corinthians. O jogador, ele tem que vestir a camisa do Corinthians. Ele tem que se sentir bem com a camisa do Corinthians. E o Hugo Souza, galera, desde o primeiro momento que ele coloca essa camiseta no corpo, virou um manto pra ele. Ele representa o torcedor corintiano hoje. Eu tenho certeza que ele vai ser muito exemplo pra muita criança, cara. Impressionante, impressionante. E eu fiquei pensando ontem, né? Cara, hoje, quando o Corinthians tinha o Cássio, não vou nem falar de Carlos Miguel, porque Carlos Miguel, não quero nem dar moral pra esse cara, mas quando o Corinthians tinha o Cássio, quando chegava nas decisões por pênaltis, você via que o time adversário, ele já chegava com o pé atrás. Por quê? Porque sabia que lá tinha um grande goleiro pegador de pênalti. Eu não me esqueço de uma entrevista, uma vez eu vi num podcast, se foi do Rafael Veiga e do Scarpa, quando ele jogava no Palmeiras, o Scarpa, ele falou, cara... Você ir bater um pênalti contra o Cássio, dá desespero, porque o cara é gigante, o cara fecha o gol. E aí, toda vez que ia pra cobrança de pênalti, o torcedor corintiano, lógico que ele fica aflito porque é cobrança de pênalti, mas ele fica mais tranquilo porque sabe que tem um goleiro ali que pode garantir. E esse ano, o Cássio, todo mundo sabe, foi embora do Corinthians, e aí veio o Carlos Miguel, teve toda aquela história, e aí veio o Hugo, um cara desacreditado pro Corinthians, totalmente desacreditado. E olha a história que esse cara tá construindo. Hoje, se um time adversário chega pra ir pros pênaltis contra o Corinthians, eu tenho certeza que vai sentir a mesma coisa que sentia quando viu o Cássio. Porque além do Hugo ser gigante dentro do gol, ele é muito bom pegador de pênalti. Ele é muito bom. As 3 defesas que ele fez foram lindas, foram impressionantes. Agora, a segunda, a defesa do meio que ele faz, o segundo pênalti que ele pega... Cara, tentam ver o replay de trás do gol. Ou de frente pro gol. Ele vai buscar a bola, o cara acertou na bochecha da rede, igual eu falei. Ele ia acertar na bochecha da rede, ele foi buscar. O cara é gigante, o Hugo. Ele tem uma elasticidade, uma envergadura pra ir buscar a bola. Olha, eu vou falar pra você. Ele só não pegou outros pênaltis porque foi muito bem batido. Mas muito bem batido. O do Sacha ele quase pega também. Aí por pouco ele não pega. Esse goleiro, ele é muito bom. E vai fazer uma história, já tá fazendo uma história incrível no Corinthians. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. O Corinthians hoje, se for pra mais umas decisões de pênalti, pelo amor de Deus, Corinthians, não faça isso. Tente se classificar no tempo normal, pra nós, torcedores corintianos, ter um pouquinho mais de tranquilidade. Eu sei que pro Corinthians a palavra tranquilidade não existe na mesma frase, Corinthians e tranquilidade. Agora, se for pros pênaltis, o time adversário vai ficar muito receoso. Mas muito, porque sabe que tem um baita de um goleiro. Bom, agora falando sobre... tô vendo muita gente mandando mensagem, falando, pelo amor de Deus, Augusto Melo, contrata em definitivo o Hugo Souza, pelo amor de Deus, porque quem não sabe, o Hugo Souza, ele tá emprestado. Quem é o dono do Hugo Souza é o Flamengo ainda. Ele tá emprestado pro Corinthians,
Porém, o Corinthians tem o direito de compra do goleiro. Entendeu? Vocês têm que colocar isso na cabeça, galera. O Corinthians, ele detém o direito de compra com valor já fixo já. Entendeu? Agora eu vou explicar pra vocês o porquê que o Corinthians não pode fazer isso agora. Eu li numa reportagem do meu timão, eles até fizeram a reportagem hoje. Eu vou até ler a íntegra aqui pra vocês, ó, para vocês entenderem, ó. Segundo apurou peraí de novo. Segundo apurou a reportagem do meu timão, o contrato de empréstimo entre as partes estabelece que o Corinthians só pode exercer a contratação do jogador de 25 anos a partir do dia 1º de outubro. O Corinthians só pode exercer a compra do Hugo Souza a partir do dia 1º de outubro. Então, eu só espero que o senhor Augusto Melo, que o pessoal lá do Corinthians Financeiro, no dia, do dia 30 de setembro, meia-noite, vocês já depositem o dinheiro na conta do Flamengo. Só isso que eu peço pra vocês, tá? Então já faço essa programação. Então o Corinthians não pode exercer a compra dele agora, entendeu? Ó, o acordo, vale lembrar, detém uma obrigação de compra ao término do empréstimo que ocorre em dezembro, avaliado em 800 mil euros, cerca de 5 milhões de reais. Não é um valor alto, se você for ver em relação a outros jogadores, não é um valor alto, é um valor totalmente tranquilo pro Corinthians pagar. O Corinthians pagar é bem complicado, né? Porque o Corinthians, do jeito que anda, né? Mas é só se programar, deixar esse dinheiro guardado pra poder pagar o valor do Hugo Souza, tá? Então não adianta. Em dezembro, o Corinthians vai ter a obrigação de contratar o cara. Vocês podem ficar tranquilos, o Corinthians vai contratar o Hugo Souza. Eu vejo muito torcedor desesperado, óbvio, eu entendo vocês, até porque o que a gente passou com o Carlos Miguel. Mas o Corinthians vai contratar o Hugo Souza, pode ter certeza, não precisa ficar com essa ansiedade toda. O Hugo Souza vai ser goleiro do Corinthians em definitivo, vocês podem ter certeza disso. Apesar da movimentação, o Timão terá que esperar pelo menos 40 dias antes de ativar a cláusula. Vocês entenderam agora por que o Corinthians não pode exercer hoje a compra dele? Tá bem explicado? Agora tem outro porém. Outro porém. O Corinthians enfrenta o Flamengo dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro. E o Corinthians, pra escalar o Hugo Souza, que é goleiro do Flamengo, tá emprestado pro Corinthians, pra escalar o Hugo Souza, o Corinthians vai ter que pagar uma multa. Infelizmente é assim, galera. Quando tá emprestado, quando é detentor de outro clube, quando vai enfrentar seu clube, tem que pagar uma multa ou não enfrenta. E o Corinthians já tá vendo nos bastidores, já tá vendo tudo certinho, porque vai pagar essa multa. Se eu não me engano, acho que é de 500 mil. 500 mil reais, tá, galera? 500 mil reais vai ser o depósito que o Corinthians vai fazer pro Flamengo, para que o Hugo Souza dispute o jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então vai sair um pouquinho a mais essa contratação do Hugo Souza, até porque o Corinthians vai pagar esse dinheiro para ele poder enfrentar o Flamengo. E, na minha opinião, tem que pagar sim, sabe por quê? Porque tá sendo o jogador mais decisivo do Corinthians em todos os jogos. Não só ontem que pegou os pênaltis, não só contra o Grêmio que pegou os pênaltis e classificou a gente. Em todos os jogos, Hugo Souza está sendo muito decisivo. Então tem que pagar, tem que deixar ele jogar, é jogo grande. O Corinthians precisa fazer com que esses jogos que vai ter agora no Campeonato Brasileiro, a gente tente mudar essa chave, tente pelo menos pontuar. Jogo dificílimo agora a gente tem contra o Fortaleza, depois contra o Flamengo, depois contra o Botafogo. Três jogos complicadíssimos, mas eu vou acreditar no Corinthians até o último momento. Até enquanto tiver esperança no Campeonato Brasileiro, 1% eu vou acreditar no Corinthians. Porque nunca dá pra desacreditar desse clube. Jamais dá pra desacreditar desse clube. Esse clube, ele maltrata a gente, ele faz algumas coisas que é foda pro torcedor, até porque tem diretorias incompetentes, mas a grandeza desse clube, cara, é um negócio de espanta. Não só o torcedor corintiano, espanta os rivais. Espanta os rivais. Os rivais não entendem. Hoje de manhã eu faço natação, né, na parte da manhã, e sempre tem a resenha lá com o pessoal, né? A gente ficar conversando sobre futebol, tá? E, cara, todo mundo fala. Não dá pra entender o que acontece com o Corinthians. O Corinthians pode estar na lama, pode estar na vala, pode estar na pior das situações. O Corinthians se reergue, o Corinthians, ele começa a ter forças que não dá pra entender de onde que surge. E isso é o Corinthians.
Isso é o Corinthians. Então, enquanto tiver esperança no Campeonato Brasileiro, eu vou torcer e vou torcer pra cacete pra gente sair dessa situação. Domingo a gente tem uma puta de uma decisão, que os jogadores se preparem bem, que agora tem quarta, que é hoje, quinta, sexta e sábado, pra descansar. Vai chegar os reforços. Essa semana provavelmente vai anunciar os reforços. Eles estavam na Neoquímica Arena ontem. José Mendes estava na Neoquímica Arena. Hector Fernandes estava na Neoquímica Arena, os dois. Já estão treinando com o grupo já. Já estão treinando, já vão pra campo já pra treinar com o elenco. Provavelmente já vai estar relacionado, espero, né, que já esteja no bid, pra já estar relacionado pro jogo contra o Fortaleza no domingo. O Corinthians precisa muito de jogadores, precisa muito rechear esse elenco. Vai voltar jogadores que estão machucados, como o Yuri Alberto. Então, galera, é se abraçar nessas coisas, mano. É se abraçar nessas coisas. É ficar triste quando a gente perde, é reclamar quando a gente perde e comemorar muito quando a gente ganha. Eu vi um comentário, inclusive, eu quero até falar pra vocês, comentando comentários, galera, do vídeo do pós-jogo de ontem vai ser hoje à noite, tá? Eu vou fazer hoje à noite porque eu não tive tempo ainda de ler os comentários, tudo certinho, mas eu vou ter o tempo agora durante o dia, vou ler os comentários, vou selecionar pelo menos uns 10, 12 comentários que eu sempre seleciono e faço comentando comentários com você na parte da noite, tá? Eu lembro que eu vi só um comentário que a pessoa falou assim, nossa, mas 2 semanas atrás estava falando que era para abandonar as Copas e jogar só o Campeonato Brasileiro. Eu falei que o foco do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Jogue as Copas, vou torcer, se classificar, vou comemorar pra caramba, até porque entra dinheiro no Corinthians, mas o foco do Corinthians é Campeonato Brasileiro. Então entendam, por favor, tá? Não falei que era pra abandonar as Copas. Eu falei que o foco do Corinthians é Campeonato Brasileiro. E dá pra ver, galera. E dá pra ver. Porque o Corinthians, até agora, entrou com um time alternativo. Ontem ainda escalou muito mais jogadores que são titulares. Mas nos outros jogos, contra o Grêmio, nos dois, escalou reservas. Contra o Bragantino no primeiro jogo, escalou reservas. Ontem que colocou o time titular. É até engraçado, né, de falar isso, né? Parece que quando coloca o time que a gente acha que é titular, o Corinthians não consegue ganhar. Aí coloca os reservas, o Corinthians vai e ganha os jogos. Ei, Jesus amado, é complicado, né? Bom, mas é isso aí, já falei bastante. Eu queria pelo menos explicar pra vocês a situação do Hugo Souza, né, de contrato, todas essas coisas. Então fiquem tranquilos, torcedor do Corinthians, o Hugo Souza vai ser goleiro do Corinthians em definitivo. O Corinthians vai exercer esse direito de compra, ele só não pode fazer isso agora. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!